Sente que abrir um frasco de compota se tornou um desafio? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma maratona? Se acenou com a cabeça, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem que a força lhes está a fugir por entre os dedos, um pouco a cada dia. É uma realidade frustrante e, por vezes, assustadora. Pensamos que é apenas a idade a chegar, uma sentença inevitável. E aquela sexta à meio da tarde. Muitos veem-na como um sinal de que estamos a ficar mais velhos, mais cansados. Mas e se eu lhe dissesse que essa sesta, essa pausa sagrada no seu dia, pode ser a sua arma secreta para reverter a perda de músculo? E se o segredo não estivesse em dormir mais, mas no que faz momentos antes de fechar os olhos? A verdade é que um simples hábito, um pequeno lanche escolhido a dedo, pode transformar o seu descanso numa poderosa sessão de reconstrução muscular. Neste vídeo, vamos desvendar não só que alimento é esse, mas também outros hábitos simples e surpreendentes que o podem ajudar a recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. Fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é provavelmente algo que já tem no seu frigorífico, mas que nunca imaginou que pudesse ser tão poderoso para os seus músculos. Vamos começar por entender o que realmente acontece ao nosso corpo. O termo científico é sarcopenia, uma palavra complicada para algo muito simples: a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. Não é uma doença, mas sim uma condição que nos torna mais frágeis, aumenta o risco de quedas e nos rouba a capacidade de fazer as coisas que amamos com facilidade. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Ao longo da vida, estamos constantemente a remover tijolos velhos e a colocar novos. Depois dos 50 ou 60, começamos a remover mais tijolos do que aqueles que colocamos. A parede fica mais fraca, com buracos. A boa notícia é que podemos mudar esta equação. Podemos começar a colocar mais tijolos do que aqueles que removemos. E uma das melhores alturas para o fazer é precisamente quando o corpo está em modo de reparação, durante o descanso. É aqui que entra o nosso primeiro e mais importante segredo: o lanche de proteína antes da sesta. Pense nisto: quando descansa, o seu corpo não desliga. Pelo contrário, entra num modo de manutenção e reparação intensivo. Se lhe der as ferramentas certas, os tijolos, que neste caso são as proteínas, ele vai usá-las para reconstruir o tecido muscular. E qual é uma das melhores fontes de proteína para este momento? O iogurte grego ou o Skyr. Não o iogurte açucarado com pedaços de fruta, mas o iogurte natural, denso e rico. Por que este iogurte? Porque é extremamente rico num tipo de proteína chamada caseína. A caseína é uma proteína de digestão lenta. Isto significa que, enquanto dorme a sua sesta de 30 minutos ou 1 hora, o seu corpo vai recebendo um fluxo constante e lento de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos. É como ter uma equipa de pequenos trabalhadores a reparar a sua parede de tijolos durante todo o seu descanso. A quantidade não precisa de ser grande. Um pequeno pote de 125 ou 150 gramas é mais do que suficiente. Pode comê-lo simples, ou se quiser adicionar um pouco de sabor e textura, junte umas poucas nozes ou amêndoas partidas. A Maria, uma senhora de 68 anos que segue o nosso canal, contou-nos que começou a fazer isto há 2 meses. Ela costumava sentir-se exausta à meio da tarde e acordava da sesta ainda mais mole. Agora come o seu iogurte grego, descansa 45 minutos e diz que acorda com uma energia diferente, como se o corpo tivesse recarregado de verdade. Até já nota que tem mais força para pegar no neto de 4 anos ao colo. Outra opção fantástica, e muito nossa, são os tremoços. Sim, os tremoços são uma excelente fonte de proteína vegetal. Um pequeno punhado, talvez o que cabe na concha da sua mão, antes de se recostar no sofá, pode fazer maravilhas. São salgados, saborosos e não pesam no estômago. O Sr. Manuel, de 75 anos, disse-nos que mantém sempre um frasquinho de tremoços na sua mesa de cabeceira. Tornou-se o seu pequeno ritual.
Ele lê o jornal, come os seus tremoços e depois fecha os olhos por um bocado. Diz que desde que o faz, sente as pernas mais firmes quando se levanta. O segredo aqui é a consistência. Não adianta fazer isto uma vez por semana. Tente transformar este pequeno lanche num hábito diário, assim como a sua cesta. É um pequeno gesto que envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Estamos em modo de reconstrução, não de demolição. É uma mudança de mentalidade. A cesta deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser uma estratégia inteligente de fortalecimento. Mas a proteína por si só não faz milagres se o resto do dia não estiver alinhado. Este lanche é a peça central, mas precisa de uma base sólida. Por isso, não basta focarmos-nos apenas neste momento. A batalha pela força muscular é travada ao longo de todo o dia, começando logo pela manhã. Muitos de nós fomos ensinados que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, mas o que comemos nessa refeição é ainda mais crucial. A tradição portuguesa muitas vezes leva-nos para o pão com manteiga ou compota e um galão. É delicioso, sem dúvida, mas é maioritariamente composto por hidratos de carbono simples e açúcar. Dá-nos uma explosão de energia rápida, mas que desaparece depressa, deixando-nos com fome e sem os nutrientes necessários para a construção muscular. Amanhã é a primeira oportunidade do dia para dar ao seu corpo os tijolos de que falamos. Começar o dia com uma dose sólida de proteína define o tom para as horas seguintes. Em vez de começar a remover tijolos da parede, você já está a adicionar alguns. Uma das formas mais simples de o fazer é incluir ovos no seu pequeno almoço. 2 ovos mexidos, cozidos ou escalfados, são uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Fornecem-lhe energia sustentada e mantêm-no saciado por mais tempo. Se não gosta de ovos todos os dias, experimente uma taça de queijo fresco ou requeijão com alguns frutos vermelhos e um fio de mel. É leve, fresco e uma bomba de proteína. Outra ideia é melhorar as suas papas de aveia. Em vez de as fazer apenas com água ou leite, junte uma colher de sementes de chia ou linhaça e um punhado de nozes. Isto aumenta não só o teor de proteína, mas também de fibra e gorduras saudáveis. Lembre-se, o objetivo é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa única refeição, como o jantar. O nosso corpo só consegue absorver uma certa quantidade de proteína de cada vez. Se lhe der pequenas doses ao longo do dia, ao pequeno almoço, ao almoço, no seu lanche pré-cesta e ao jantar, ele aproveita-a muito melhor para reparar e construir os músculos. Agora, a comida é o combustível, mas o motor precisa de ser ligado. E isso leva-nos ao nosso próximo hábito: o movimento inteligente. Quando falamos em exercício para ganhar músculo, a imagem que vem à cabeça é a de ginásios, cheios de gente a levantar pesos enormes. Isso pode ser intimidante e, francamente, desnecessário para a maioria de nós. O segredo não está na intensidade, mas na resistência. Os seus músculos precisam de ser desafiados. Precisam de sentir uma força contra a qual tem de trabalhar. E pode fazer isso no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Parece simples, não é? Mas tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Use uma cadeira firme, mantenha as costas direitas e concentre-se em usar a força das suas pernas e glúteos para se levantar. Este movimento imita uma das ações mais básicas e importantes do nosso dia a dia. Ao fortalecê-lo, está a garantir que consegue levantar-se do sofá, da sanita ou do carro com facilidade e segurança durante muitos e muitos anos. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Lentamente, dobre os cotovelos e aproxime o peito da parede, mantendo o corpo à direito. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, o que ajuda em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar uma panela pesada. E os pesos? Não precisa de halteres. 2 latas de feijão ou 2 pacotes de 1 quilo de arroz
podem ser os seus melhores amigos. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e use-os para fazer flexões de bíceps. Este pequeno esforço, feito de forma consistente, 3 ou 4 vezes por semana, envia um sinal claro aos seus músculos de que eles são necessários. O corpo é muito eficiente. Se não usar os músculos, ele assume que não precisa deles e desfaz-se deles para poupar energia. Ao fazer estes pequenos exercícios, está a dizer-lhe: atenção, eu preciso desta força. Por favor, mantém e constrói mais músculo. E isto não tem de ser uma sessão de treino longa e aborrecida. Integre estes movimentos no seu dia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, faça algumas elevações de calcanhares para fortalecer as pernas. Enquanto vê o telejornal, levante-se e sente-se da cadeira durante os intervalos comerciais. Cada pequeno movimento conta, e todos eles, somados, criam uma grande diferença. E que tal uma sopa rica e reconfortante? A sopa é a alma da nossa cozinha, mas pode ser muito mais do que apenas uma entrada. Um caldo de ossos bem feito, cozido lentamente durante horas, é rico em colagênio e aminoácidos como a glicina, que são fundamentais não só para os músculos, mas também para as nossas articulações, ossos e pele. Fazer um caldo de ossos em casa é simples. Pode usar ossos de galinha, vaca ou até as espinhas de peixe. Adicionar legumes e cozinhar lentamente extrai todos os nutrientes. Pode beber este caldo como uma bebida quente e reconfortante ou usá-lo como base para as suas sopas. Uma sopa de feijão com couve e um pouco de carne, por exemplo, não é apenas uma refeição deliciosa, é uma refeição completa, cheia de proteína e fibra, que nutre os seus músculos de dentro para fora. Até agora vimos que um lanche estratégico antes da sesta, como um iogurte grego, pode transformar o seu descanso. Vimos a importância de começar o dia com proteína e de integrar pequenos movimentos de resistência na nossa rotina. Mas há um último alimento, aquele que prometi no início, que é um verdadeiro campeão desconhecido na luta contra a perda de músculo. É algo que muitos de nós temos no frigorífico, que comemos como um petisco ou uma sobremesa, mas raramente associamos à força e à vitalidade. Estou a falar do queijo fresco ou do requeijão. Sim, aquele queijo branco, suave, que tantas vezes comemos com um pouco de sal e pimenta, ou, no caso do requeijão, com uma deliciosa compota de abóbora. Estes queijos são potências nutricionais escondidas. Tal como o iogurte grego, são compostos maioritariamente por proteína caseína, a tal proteína de digestão lenta que é perfeita para fornecer um fluxo constante de nutrientes aos músculos durante períodos de descanso. Uma pequena porção de queijo fresco ou requeijão antes da sua sesta, ou até mesmo como um lanche antes de ir para a cama à noite, pode ser incrivelmente benéfico. O corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação durante o sono noturno. Fornecer-lhe este combustível de libertação lenta antes de dormir é como entregar à sua equipa de construção material suficiente para trabalhar durante todo o turno da noite. O resultado? Acorda de manhã com os músculos mais bem reparados e preparados para o novo dia. A beleza destes alimentos é a sua versatilidade. Pode comer o queijo fresco simples, com ervas aromáticas ou até com um fio de azeite. O requeijão é fantástico com nozes e mel, criando um lanche que é simultaneamente delicioso e funcional. A ideia não é comer grandes quantidades. Uma fatia de queijo fresco ou 2 colheres de sopa de requeijão são suficientes. A chave é a qualidade da proteína e o momento em que a consome. Portanto, como pode ver, recuperar a força depois dos 60 não se trata de uma fórmula mágica ou de uma mudança radical e impossível. Trata-se de uma série de pequenos ajustes inteligentes na sua rotina diária. É a combinação de escolher um lanche rico em proteína antes da sua sesta, de dar prioridade a um pequeno almoço nutritivo, de desafiar os seus músculos com movimento simples e de incluir alimentos como sopas ricas e o nosso surpreendente queijo fresco na sua alimentação. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um investimento na sua independência, na sua saúde e na sua felicidade.
Não precisa de implementar tudo isto de uma só vez. Isso seria esmagador. Escolha uma coisa para começar. Talvez amanhã, antes da sua pausa da tarde, experimente comer um pequeno pote de iogurte natural. Apenas isso. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez possa tentar adicionar ovos ao seu pequeno almoço 2 vezes por semana. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes resultados. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Não é algo que lhe acontece, mas sim algo em que participa ativamente. Cada refeição é uma oportunidade para nutrir o seu corpo, e cada movimento é uma oportunidade para o fortalecer. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante? Já costuma comer algum destes alimentos antes de descansar? Partilhe as suas experiências e as suas próprias dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos práticos para viver a sua vida ao máximo, com saúde e energia, por favor, considere deixar um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Lembre-se, a força não tem idade. Está dentro de si, à espera de ser despertada com as escolhas certas. Cuide bem de si, mantenha-se ativo e nunca deixe de acreditar no incrível potencial do seu corpo. Viva cada dia com força e alegria. Até a próxima!